Bem-vindos e bem-vindas, ouvintes do Papo de Química, o podcast onde a química ganha voz e vira conversa de café, sem perder a essência, claro. Eu sou o professor Edson Souza, da Unicap e do IFPE, e hoje o papo vai fundo na estrutura da matéria. Já se perguntou como a gente descobre do que exatamente uma substância é feita? Imagina receber uma amostra misteriosa e ter que descobrir quais elementos estão nela e em que proporções. Parece CSI versão laboratório, né? Calma, sem fórmulas jogadas na sua cara. Eu sou Maria Fernanda, aluna de Química do IFPE, e prometo que a gente vai explicar com leveza. E para isso, temos 3 figuras importantíssimas na química: a fórmula centesimal, a mínima e a molecular. Pensa na trindade sagrada para entender a composição das substâncias. E eu sou a professora Priscila Morim e vou te ajudar a desvendar esses mistérios com a gente. As fórmulas químicas são a linguagem dos químicos. Elas mostram quais elementos compõem uma substância e em quais proporções. Imagina olhar para um bolo e tentar descobrir quais os ingredientes só pela aparência. Essas fórmulas são o nosso paladar químico. Vamos começar com a fórmula centesimal ou percentual, como também é chamada. Ela mostra quais os elementos que formam uma substância e quanto de cada elemento existe em 100 gramas da substância. Tipo, em 100 gramas de água, quanto é de oxigênio e quanto é de hidrogênio. Temos um bônus para você? Vá no nosso site www.papodequimica.com e vá na aba blog e você pode baixar o texto desse episódio, além de uma lista de exercícios comentados. Aproveita! Um exemplo clássico: a água, H2O. A sua fórmula centesimal é 11,11% de hidrogênio e 88,89% de oxigênio, informando que a água é formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, e que em 100 gramas de água existem 11,11 gramas de hidrogênio e 88,89 gramas de oxigênio. Mas então, como a gente calcula isso? Simples, olha só os passos. Primeiro, você vai descobrir a massa total da substância, ou a massa molar. Depois, você vai pegar a massa individual de cada elemento e dividir a massa de cada elemento pela sua massa total, ou a massa molar da substância. E por último, você multiplica por 100%. E pronto, percentual na mão. I got it. Gente, a fórmula centesimal, ela pode ser calculada a partir da massa de cada elemento na substância ou a partir da fórmula molecular da substância. Vamos ver um exemplo rapidinho. A análise de um composto químico apresentou 40 gramas de carbono e 10 gramas de hidrogênio. Qual a fórmula centesimal desse composto? Então, primeiro passo, qual é a massa total do composto? É só somar os 40 gramas de carbono e os 10 gramas de hidrogênio, ou seja, 50 gramas é a massa total do composto. Agora eu posso calcular facilmente as porcentagens de carbono e de hidrogênio. Para o carbono, basta dividir a massa dele, 40, pela massa total, 50, e o resultado multiplicar por 100. E isso vai dar exatamente 80%. Repetimos o mesmo procedimento para o hidrogênio. A porcentagem do hidrogênio vai ser 10, que é a massa de hidrogênio, dividido por 50, a massa total, vezes 100, que é igual a 20%. Então, meus amigos, a fórmula centesimal desse composto é 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Viu que é tranquilo? Você entendeu, velho? É claro! Você também pode calcular a fórmula centesimal a partir da fórmula molecular do composto. Por exemplo, qual a fórmula percentual do gás metano, CH4? Bom, na tabela periódica, verificamos a massa molar do carbono, que é igual a 12 gramas, e a do hidrogênio, que é igual a 1 grama. Então, primeiro, calculamos a massa molar do CH4. Como temos apenas um carbono, multiplicamos sua massa molar, que é 12, vezes 1, que é igual a 12. E como temos 4 hidrogênios, multiplicamos a sua massa molar, que é 1, por 4, que é igual a 4. Então, a massa molar do CH4 será igual a 16 gramas. A porcentagem de carbono, ela será calculada pela razão da massa de carbono e a massa molar do composto, e multiplicado por 100. Então, teremos a porcentagem de carbono
será igual a 12 gramas dividido por 16 gramas multiplicado por 100, que será igual a 75%. A porcentagem de hidrogênio será calculada da mesma forma, pela razão da massa de hidrogênio e a massa molar do composto, e logo após multiplicamos por 100. Então, teremos a porcentagem de hidrogênio será igual a 4 gramas dividido por 16 e multiplicado por 100, que será igual a 25%. Assim, a fórmula centesimal será do carbono 75% e do hidrogênio 25%. Você entendeu, velho? Yes! A fórmula mínima ou empírica mostra as menores proporções inteiras dos átomos. Ela vem da forma centesimal, convertendo porcentagens em mols. Mas como é que a gente calcula essa fórmula mínima? Você pode calcular a fórmula mínima a partir das massas de cada elemento que forma o composto ou a partir da fórmula centesimal do composto. Para calcular, vai por aqui. Primeiro, divida as massas ou porcentagem de cada elemento pela respectiva massa molar. Segundo, depois você vai dividir tudo pelo menor valor obtido. E terceiro, ajuste os valores para inteiros. Se tiver decimal quebrado, multiplica geral até fechar. E vai aí uma dica. A fórmula mínima é o alicerce da molécula. Então, se liga aí. Vamos exemplificar utilizando o primeiro exemplo que nós resolvemos, que tem a composição centesimal igual a 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Vamos calcular a fórmula mínima desse composto. Então, vamos seguir o passo a passo. O primeiro passo é dividir essas porcentagens de carbono e hidrogênio pelas respectivas massas molares de carbono e hidrogênio. Ou seja, vamos para o carbono dividir 80, que foi a sua porcentagem, dividido por 12. Isso dá aproximadamente 6,67. O hidrogênio, vamos dividir a porcentagem 20 pela massa molar do hidrogênio, que é 1. Isso é igual a 20. O segundo passo diz: divida os resultados obtidos pelo menor deles, que no caso é 6,67. Então vamos pegar o carbono, o resultado do carbono, 6,67, dividir por 6,67, porque foi o menor resultado, e isso dá igual a 1. E para o hidrogênio, o resultado da primeira etapa foi 20, vamos dividir pelo menor, que é 6,67. E isso dá aproximadamente 3. Então, gente, esta é a menor proporção, 1 de carbono para 3 de hidrogênio. Então, a fórmula mínima é CH3. Você entendeu, velho? Certamente que sim. E agora, a fórmula molecular. Essa sim mostra quantos átomos tem realmente na molécula. Pode ser um múltiplo da fórmula mínima. A fórmula molecular é determinada multiplicando-se a fórmula mínima por um fator inteiro, n. Então, a fórmula molecular é Fm maiúsculo, que é a fórmula molecular, será igual a Fm minúsculo, que é a fórmula mínima, vezes n. N é a massa molar da substância dividido pela massa molar da fórmula mínima. E lembrando que n é um número inteiro. Mas então, como calcular a fórmula molecular? A few moments later. Gente, siga esse passo a passo. Primeiro, determine a fórmula mínima, como a gente viu no item anterior. Segundo, calcule a massa molar da fórmula mínima. Terceiro, divida a massa molar da substância, que será dada para você de forma indireta ou indireta, e divida esse resultado pela massa molar da fórmula mínima. Essa razão é aquele valor de N. E o que é que você vai fazer agora no quarto passo? Vai multiplicar os índices da fórmula mínima por esse valor de N que acabamos de calcular. Só isso, gente. Ah, agora eu entendi! Vamos a um exemplo. Uma substância possui fórmula mínima CH3 com massa molar experimental igual a 30 gramas por mol. Determine a sua fórmula molecular tendo os dados massas molares como carbono igual a 12 gramas por mol e hidrogênio igual a 1 grama por mol. A massa molar da fórmula mínima é o processo normal de massa molar. Então, 12 mais 3 vezes 1 igual a 15 gramas por mol. Com esse valor já obtido, a gente consegue achar o fator. O fator é o total da massa que a gente tinha lá em cima, que é 30 gramas por mol, dividido por 15 gramas por mol, ficando igual a 2. Logo, a fórmula molecular será CH3 vezes 2, que é igual a C2H6. Essa questão ficou simplificada porque foi dada a fórmula mínima, senão teríamos que calcular a fórmula mínima.
Temos um bônus para você em www.papodequimica.com. Na aba blog, você pode baixar o texto desse episódio e uma lista de exercícios comentada. Aproveita! É mesmo, é? É verdade. Pessoal, essas fórmulas são a base da estequiometria, análise qualitativa e quantitativa, controle de qualidade, síntese de medicamentos, análise forense e por aí vai. Tá em tudo. É real oficial, do remédio que você toma ao alimento que você come. E tudo começa com essas continhas, para garantir que está tudo certinho na composição. Até mesmo na indústria alimentícia. Uma falha na fórmula afeta sabor, textura e até a segurança alimentar. Hora do mito ou verdade das fórmulas. Fórmula centesimal indica a substância? Sozinha não, mas com espectroscopia, sim. A fórmula mínima é sempre igual à molecular? Nem sempre. Às vezes são a fração dela. A fórmula molecular mostra a estrutura? Não necessariamente. Podem existir isômeros. E os compostos iônicos? Entram no jogo também, mas aí a gente pensa em proporção de íons, não moléculas. E aí, curtiu esse mergulho nas fórmulas químicas? Então, avalie o Papo de Química no seu player favorito. Se você já teve pânico dessas contas no colégio, espero que hoje tenha rolado aquele ahá. Manda suas dúvidas pra gente. podcast@papodequimica.com. A gente tá esperando você no próximo episódio. Segue a gente, compartilha com quem está sofrendo com química e lembra, as fórmulas não são monstros, são mapas do tesouro. Até o próximo Papo de Química.